Bom dia a todos. Bom dia. Então, nós estamos, hoje, no dia 8/10, fazendo aqui o replanejamento, da segunda implementação das nossas aulas de formação. E nós vamos pensar e repensar, refletir também sobre o cenário hoje da Guerra dos Farrapos, pessoal? Lembrando que eu sou o professor Valdir Machado Guimarães, nós temos a aula aqui de História, a quinta aula de História, e aqui na turma do 8º B, nós utilizamos a aula 47, Revoltas do Período Regencial, a Guerra dos Farrapos. Então, o objetivo dessa aula, pessoal, é identificar os motivos que levaram à Guerra dos Farrapos e seus desdobramentos e resultados políticos e econômicos. A técnica de gestão de tempo que nós estamos utilizando aqui tem como base, pessoal, levar os alunos a pensar a atividade desenvolvida, algumas questões aqui que nós já vamos estar trabalhando, e pensando na ideia do autogerenciamento, a questão da administração, desse contexto. Vamos utilizar também 7 minutos para nós estarmos desenvolvendo, essas abordagens, essas questões, conversando um pouquinho sobre elas, e pensando essa ideia do tempo. Outro contexto interessante, importante para nós pensarmos, seria a eficiência, ou seja, maior qualidade de trabalho no menor tempo, pensando a ideia da velocidade. Foram feitos aqui também, podemos observar, as chamadas ilhas, com os alunos, e essas ilhas servem assim também para os alunos estar trocando ideias, conversando sobre a matéria, conversando sobre o componente curricular. A nossa descrição aqui, pessoal, do trabalho, ela constitui-se, então, dentro desse processo de introdução, que basicamente a Guerra dos Farrapos, sendo desenvolvida lá no século XIX, então é um elemento de grande relevância dentro do processo de estudos de história, Essa temática também, ela foi abordada em aulas anteriores, a chamada Casa das Sete Mulheres, pessoal? Que seria um seriado da Rede Globo, que pensa muito essa questão histórica do processo da Guerra dos Farrapos, E também a questão, o principal motivo foi o charque, pessoal? O charque, tanto da Argentina quanto do Uruguai, estava com um preço muito mais em conta que o do Rio Grande do Sul, e isso fazia com que houvesse, por parte dos rio-grandenses, pessoal, das pessoas da província de São Pedro, essa vinculação aí e essa cobrança em relação ao governo imperial do período, uma diminuição dessa capacidade de taxação. Então, por isso que houve também essas revoltas, essa disputa econômica que existia entre províncias, da América do Sul em relação ao Brasil daquele período, daquele contexto. Então, outros produtos também que nós pensamos aqui para a aula seria a questão do charque e também do couro, em relação aos animais. No desenvolvimento, o importante, assim, quando nós estamos trabalhando em ilhas, trabalhando nesse processo, é importante que os alunos tenham esse diálogo, conversem entre si sobre o que está sendo desenvolvido, pensando as questões, essas questões, que se relacionam da seguinte forma, pessoal. Comente sobre os farrapos e seu contexto de localização geográfica. Então, nós temos acima aqui na nossa sala, nós temos mapas, que indicam também a localização desse processo, rio-grandense. A segunda questão, cite 4 pessoas que foram muito importantes para o contexto farroupilha. Quais foram essas pessoas, pessoal? Então, pessoas que nós podemos indicar, Manuel, o próprio José Garibaldi, é uma pessoa que nós podemos citar, a Anitta Garibaldi, foi sua esposa, o
O outro que nós podemos citar também seria o Bento Gonçalves. Então, foi um grande revolucionário do período. Ok? Uma outra questão também de grande pertinência, quais seriam os motivos, né, para essa guerra farroupilha, né, pessoal? Ou seja, para esse contexto que ocorreu no atual estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, e pensando também qual seriam as influências desse cenário para o contexto do nosso querido Paraná. Pessoal, então assim, então agora nós vamos estar desenvolvendo e pensando nessas questões que eu acabei de falar. Eu vou estar passando nos grupos, né? E conversando também individualmente com vocês. Beleza? Hey. Então, dentro do contexto das considerações finais, né, da conclusão, então, está sendo realizada, né, essas perguntas, né, propostas, né, referente ao contexto farroupilha, né, também a ideia da customização, né, e gestão de sala de aula, né, e a consolidação também do planejamento, né, do RCO, né, e, no caso, está ocorrendo, né, os debates, as conversas e a abordagem, né, das questões, e também a otimização, né, de todo esse processo. Então, os alunos aqui eles seguem, né, desenvolvendo essas abordagens nos grupos. Esse trabalho aqui com as ilhas, né, ele tem assim, uma representação muito grande, contribui para o aluno, para que o aluno esteja em contato, exista essa aproximação, principalmente também com alunos que têm um pouco mais de dificuldades e alunos que têm menos de dificuldades, que podem estar auxiliando, né, os colegas dentro desse processo educacional. Então, é fundamental pensar, né, todo esse cenário pedagógico, né, acima de tudo.
Então, seguimos aqui, dentro desse cenário, dentro desse contexto, trabalhando e desenvolvendo aí esse processo tão relevante que é a Guerra Farroupilha, né, ou a Revolução Farroupilha, que teve desdobramentos, né, históricos muito relevantes e que até hoje assim, existem muitas evidências, né? As próprias fontes que nós utilizamos também em aulas anteriores, né, como é o caso da própria série, né, Caso das Sete Mulheres, e também imagens e vídeos e mapas, né, que trazem esse processo, são de grande relevância assim, para esse contexto farroupilha, né, que vai valorizar de uma forma muito grande o cenário histórico, né, que os alunos aí têm assim, uma possibilidade maior, né, de desenvolvimento desses abordagens.